preocupação com a formação e o aperfeiçoamento dos magistrados do trabalho. É sobre esse e outros assuntos que a TV Anamata conversa com o ministro Barros Levenhag, diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, a ENAMAT. Ministro, muito obrigada pela entrevista para o nosso programa. Primeiramente, a gente gostaria de começar falando do surgimento da escola, que foi criada por emenda constitucional e não por uma lei ordinária. Qual a importância desse fato? Esse é um fato que é sempre ressaltado para os juízes que vêm para o curso de formação inicial. É uma escola que tem estatura constitucional. E daí a importância dela para a magistratura do trabalho, e não só para a magistratura do trabalho, porque a emenda constitucional 45 que a criara, também criara a EFAM no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. E felizmente os juízes recém-aprovados nos concursos e que têm vindo para frequentar o curso de formação inicial têm entendido essa dimensão constitucional e o papel relevantíssimo que a escola pretende desenvolver na formação dos juízes para que, ao fim dos 2 anos, eles possam ser vitaliciados na carreira. A gente vê pela grade curricular da ENAMAT que tem uma grande preocupação com disciplinas voltadas para a ética, Como aliar a ética à diversidade de formação de cada magistrado? A escola sempre teve entre as suas disciplinas o conteúdo ético da postura do juiz e da decisão judicial. Justamente porque nós vivemos tempos em que a ética ela tem deixado a desejar. E a escola insiste em que o magistrado deva observar, não só na sua atuação como juiz, e sobretudo como cidadão, mas também nas suas decisões. A magistratura não pode ser apenas um exercício de silogismo lógico na construção de uma decisão. Ela tem de preservar o sentido ético que permeia toda a sociedade brasileira. E há de permeá-la, embora hoje ressintamos bastante desse sentido ético nas atuações de vários outros agentes públicos no país. A ENAMAT chegou agora à sua 8ª turma, além dos cursos de aperfeiçoamento e também a distância que foram promovidos. Qual a análise que o senhor faz da evolução da escola até o momento? Quando da criação da escola, em 2007, a preocupação era a implantação e consolidação do curso de formação inicial, ou seja, o curso destinado aos juízes recém-aprovados. Felizmente, esse programa se estabeleceu na gestão do ministro Ives, teve esplêndida continuidade e consolidação na gestão do ministro Carlos Alberto. De modo que hoje o curso de formação inicial está consolidado, com grade curricular exemplar, em que a ênfase é esse sentido ético da atuação do magistrado. A mim coube, para o biênio 2009-2011, desenvolver o ensino à distância, ou seja, lidar com uma ferramenta com a qual eu tenho bastante familiaridade, que é o trabalho com a internet. E espero que eu consiga, tanto quanto os meus antecessores, o êxito de consolidar o chamado ensino à distância por meio da internet. Qual o papel da ENAMAT no tocante a oferecer ao magistrado ferramentas para que ele possa se adaptar aos novos tempos, com relação principalmente ao processo eletrônico, que tem sido muito discutido? Realmente é uma inovação que alguns entendem alvissareira. Eu, pessoalmente, tenho reservas. Mas as reservas são pessoais, não institucionais. Enquanto diretor da ENAMAT e sabedor de que esse processo de virtualização do processo judicial é irreversível, a Escola Nacional da Magistratura pretende desenvolver cursos para que os novos juízes tenham maior familiaridade com o sistema que deve ser implantado. Mas eu me permito fazer essa restrição ao processo virtual porque ele vai implicar a agilização de atos processuais, mais ágeis do que já o são. E isso vai implicar sobrecarga para o juiz. Se atualmente o juiz sofre com a pecha da lentidão processual, tenho receio que com a implantação desse sistema,
com a rápida agilidade dos atos processuais praticados pelos advogados, haverá uma concentração no juiz e creio que a justa indignação da sociedade com a lentidão processual possa ser imputada agora exclusivamente ao magistrado. Afora, é uma questão de saúde, porque o processo virtual vai obrigar o juiz a ter um trabalho constante com o monitor de computador. De modo que, antes de implantar, eu até sugiro que se devesse fazer um estudo sobre a viabilidade do sistema no cotejo com a saúde visual do magistrado. Quantos juízes do trabalho já passaram pela ANAMAT até o momento? Um número expressivo. 3 anos de criação da Escola Nacional, por ela já passaram 956 magistrados, entre juízes que passaram pelo curso de formação inicial e juízes que passaram pelo curso de formação continuada. É uma satisfação muito grande que a escola, com tão pouco tempo, tenha apresentado resultados tão exuberantes. E ela já se consolidou no âmbito das escolas regionais, porque além de ela oferecer esse curso de formação inicial e formação continuada, a escola exerce o papel de coordenadora do sistema de escolas judiciais dos tribunais regionais do trabalho. Gostaria de saber se a ANAMAT tem alguma preocupação em refletir com o juiz, por exemplo, a aplicação subsidiária do processo civil no processo do trabalho, quando for uma ferramenta mais célere, mais efetiva de prestação jurisdicional. A escola ela não tem nenhuma ideologia. Ela não propugna qualquer orientação ideológica. É da essência da escola o pluralismo, de modo que a escola não propõe que se deva utilizar ou não subsidiariamente o CPC, em que condições o deve ser. Ela apenas convida professores, magistrados, com posições a respeito do tema, para que eles ministrem as aulas e cada juiz depois desenvolva a sua própria convicção. E qual a importância de ter dentro da grade curricular da ANAMAT também um momento voltado para os juízes conhecerem um pouco do movimento associativo? Antes de me referir ao movimento associativo, um dos bons propósitos do curso de formação inicial é a possibilidade de congraçamento de juízes substitutos de várias regiões do país. Eles se reúnem aqui e criam uma amizade bastante sólida, embora o tempo seja relativamente curto, de 1 mês, e também propiciam um contato direto com os ministros, desmistificando a ideia de que o ministro se encontra muito distante do juiz de primeiro grau. E para colaborar com esse propósito de aproximar o juiz substituto do Tribunal Superior, também se insere a visita que os juízes fazem à ANAMAT para lá se inteirar do movimento associativo, que, aliás, prezo muito, porque, embora não tenha participado ao longo da minha carreira de magistrado, que chega agora aos 30 anos, do movimento associativo, eu tenho um irmão, Dr. Carlos Augusto Levenhagen, que é desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e foi presidente da Associação dos Magistrados Mineiros, de modo que eu pude acompanhar de perto as dificuldades que ele vivera ao tempo em que fora presidente da associação, o tanto que se cobra do presidente de associação. E sei muito bem o quanto é cobrado o presidente da Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho. Por isso mesmo é que defendo muito e ardorosamente a lei que autoriza o afastamento do presidente das associações para que possam se dedicar com mais tempo a esse trabalho elogiável de defesa da classe. Não só a defesa da classe, mas também da cidadania. Porque ao se defender a magistratura, se está a defender a própria cidadania, né? A gente sabe que um dos grandes desafios do juiz é o próprio ato de julgar, né? Como que o senhor acha que o novo magistrado pode equilibrar a questão da proteção à hipossuficiente com relação à igualdade processual? Esse é um tema que vem se colocando na pauta de discussões, muito embora a escola também não tenha nenhum posicionamento a respeito. Mas se traz agora à discussão um novo paradigma do direito do trabalho, que não é tão novo,
mais vetusto como a CLT, que é a preservação da empresa. Que a CLT, o direito do trabalho, deva ser protecionista do hipossuficiente, não há a menor dúvida. Só se explica a existência do direito do trabalho em razão dessa proteção jurídica para compensar a fragilidade econômica do empregado. Mas não se pode esquecer que cerca de 80% das empresas no Brasil que empregam são constituídas de micro, pequenas e médias empresas. Então, o que se propõe hoje como um modelo para um equilíbrio das relações entre o capital e o trabalho é que, mantida a proteção que o deve ser, porque tem até assento constitucional, se observe também os interesses da empresa, não do empresário, mas da empresa, como fonte geradora de renda e do próprio emprego. Tanto assim que o artigo 1º da Constituição, creio que no inciso 3º, diz que a República Federativa do Brasil se funda na livre iniciativa e na valorização social do trabalho. De modo que são dois valores constitucionais que devem ser observados pelo juiz do trabalho. Não pode o juiz do trabalho priorizar um em detrimento do outro, porque ele desequilibra aquilo que o Constituinte pretendeu fosse equilibrado. De modo que se exige hoje do magistrado do trabalho essa consciência mais ampla de que a proteção, às vezes demasiada, resulta em prejuízo para a própria classe trabalhadora, no momento em que essa proteção demasiada, muito além do que a lei já propõe, possa futuramente implicar em situações delicadas para empresas de pequeno porte, médio porte, até porque em relação às grandes empresas a situação está sob controle, né? Muito se fala também da celeridade processual, né? A gente viu a Meta 2 inserida dentro do planejamento estratégico do Poder Judiciário. Como que o senhor acredita que o magistrado, esse novo magistrado, pode equilibrar essa adaptação aos novos tempos e, ao mesmo tempo, não prejudicar essa prestação jurisdicional? Eu vejo salutar que o Conselho Nacional de Justiça tenha instituído a Meta 2. Como, aliás, em todo o sistema se deve ter metas a cumprir. O que me surpreendeu um pouco foi a dimensão que ganhou essa tal de Meta 2, porque passou a impressão de que se devesse sistematicamente, inevitavelmente, chegar-se à conclusão de todos os processos iniciados em 2005. Isso cria para o magistrado uma situação psicológica de extrema angústia, porque nem sempre depende dele o rápido andamento dos processos. E como isso se divulgou de uma forma intensa na mídia, o receio é de que o juiz que não tenha conseguido atingir a Meta 2 possa ser considerado como alguém que não esteve à altura daquilo que se propôs o judiciário brasileiro. Nós sabemos muito bem que o problema da lentidão processual passa antes por uma reforma da legislação processual para eliminar esse número assustador de recursos. E não vejo como solução para esse problema crônico que façamos metas desse tipo com insinuações que possam prejudicar o juiz na sua liberdade de julgamento, porque ele terá de dar prioridade à celeridade em detrimento da segurança das decisões judiciais. Ministro, o senhor integrou o Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Qual a análise que o senhor faz do papel desse órgão que foi criado em 2005, né, e faz 4 anos agora, exatamente como a ENAMAT? Realmente eu integrei o Conselho Superior da Justiça do Trabalho por 2 anos, mas ao tempo em que participei do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ele ainda estava se consolidando como um órgão de cúpula do sistema do judiciário trabalhista. E vejo que tem muita importância como um órgão condutor das políticas de melhoramento da justiça do trabalho. Só que ao tempo em que lá estive, tivemos que fazer uma alteração de rumo, porque se estava vindo ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho para se reivindicar questões individuais, ou seja, servidores, juízes que vinham trazer ao Conselho Superior questões individuais que não estão afetas ao Conselho.
que o que estão afetos ao Conselho são questões que transcendem o interesse individual e digam respeito ao interesse de toda a magistratura, ou seja, de todo o Judiciário do Trabalho. E quais os desafios da magistratura do trabalho atualmente? Os desafios são vários, um dos quais é a preparação dos juízes para as novas competências. Nós estamos aí com o Executivo Fiscal para as penalidades administrativas aplicadas pela Auditoria Fiscal do Ministério do Trabalho. Temos também a questão da Previdência Social. Hoje o TST, por exemplo, tem um volume enorme de recursos do Instituto de Previdência Social. Mas, sobretudo, eu acho que um dos maiores desafios do Judiciário do Trabalho é saber o equilíbrio exatamente entre a proteção que deve ser dispensada ao empregado e o sentido de preservação da empresa. São dois valores que coexistem, devem coexistir em harmonia, e acho que o grande desafio é o juiz render homenagem a esses dois valores, não prestigiando um em detrimento do outro, para não desequilibrar essa relação tão tênue da verdadeira justiça. Aliás, por falar em justiça, eu gosto sempre de dizer que um tribunal superior, tanto o TST quanto o STJ, não se propõe a fazer justiça. Se diz muito que aqui há um terceiro grau de jurisdição, absolutamente aqui nós vivemos uma jurisdição extraordinária, ou seja, uma cognição muito especial. Não nos está afeto o exame de fatos e prova. Esse exame de fatos e provas é a jurisdição ordinária. A nós cabe apenas o enquadramento jurídico dos fatos. Daí a relevância, a inovidável importância dos juízes de primeiro grau, porque são eles realmente a vitrine do Poder Judiciário. O comportamento deles, junto com os advogados e junto com o jurisdicionado, é que determina a boa ou má imagem do Poder Judiciário junto à sociedade. E por isso, eu pessoalmente admiro extremamente o juiz de primeiro grau. Não só porque fui juiz de primeiro grau, mas porque, ao ser ministro, eu aprendi a dar valor ao trabalho que se desenvolve na primeira instância. O senhor gostaria de deixar alguma mensagem para os juízes do trabalho? Trabalho. Eu digo também que o juiz ele tem que se dedicar ao trabalho e organizar um sistema de trabalho que ele possa atender às demandas da sociedade e reservar um tempo, naturalmente, para o seu convívio familiar e inclusive, para a preservação da sua saúde. Eu, infelizmente, não observei isso. Sempre me dediquei muito ao trabalho, muito além do que a minha resistência me permitia. Só que entrei jovem na magistratura, com 25 anos. E ao tempo em que ingressara com 25 anos, a idade não me deixava assim tão cansado. Hoje, já há 55 anos, já completei 56, 10 anos de TST, já não tenho mais aquele desempenho que tinha de tempos atrás. De modo que o conselho é que se organize a necessidade do trabalho com um tempo de lazer e descanso. Esse é o conselho que eu dou, mas que não observei ao longo da minha vida funcional. Certo, ministro, muito obrigada pela participação do senhor aqui no nosso programa. Foi um prazer, Viviane. Muito obrigado. Eu que agradeço. E a TV Anamata quer contar também com a sua participação. Envie sua crítica ou sugestão pelo nosso e-mail tv@anamatra.org.br. Obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro.